Bom, irmãos, vamos falar hoje sobre a cura do cego de nascença, que está em João 9. E é uma, uma meditação bem interessante sobre aqueles que encontram Jesus. No versículo primeiro, logo, nós temos aí: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Existe uma crença comum na cultura, existia, na cultura judaica, que a calamidade, o sofrimento, e acho que até hoje, nos dias atuais, são consequência de pecado. Nós vemos Jó, como os amigos dele falaram que ele tinha pecado, por isso ele estava sofrendo daquele jeito. Isso ainda existe hoje, mas Cristo usou o sofrimento daquele homem para ensinar a respeito da fé e para glorificar a Deus. Nós vivemos num mundo onde a boa conduta não recebe sempre uma recompensa, mas a má conduta não recebe sempre um castigo. Portanto, os inocentes às vezes sofrem. Se Deus tirasse o sofrimento cada vez que nós pedíssemos, o que ia acontecer? Nós o seguiríamos por comodidade e conveniência. Porque ele tirou os meus problemas e não por amor ou devoção a ele. Então, sejam quais forem as razões do nosso sofrimento, Jesus tem poder para nos ajudar a lutar com ele. Ele mesmo nos avisou que no mundo nós teríamos aflição, mas que, como ele venceu o mundo, nós também poderíamos vencer, uma vez que ele está conosco, até o fim dos séculos. Então, quando você sofrer devido a uma enfermidade ou a uma tragédia ou uma incapacidade, não pergunte por que aconteceu isso, nem onde eu errei, o que eu fiz de errado para merecer isso, mas peça a Deus que lhe dê força para suportar aquela tribulação e que lhe dê uma perspectiva mais clara do que está acontecendo. Aqui, nesse capítulo, nós podemos ver como as pessoas reagiram de formas diferentes a respeito de Jesus. Primeiro, os que conheciam o cego, que eram os amigos, vizinhos, e os que viram a cura, eles revelaram surpresa e até ceticismo. Vejam aí no versículo 8. Eles conheciam o cego. Aí eles falaram: não é esse o mendigo que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Às vezes é difícil a gente acreditar, E às vezes a gente pensa até em charlatanismo, Por isso, nós devemos investigar se aquilo que acontece vem de Deus realmente ou não. Vejam a reação dos fariseus. Eles reagiram diferente. Nós podemos ver no verso 16, versículo 16, que eles disseram: por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado.
Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tantos sinais, tamanhos sinais? Vejam bem, o não acreditar dos fariseus não se apoiava na falta de evidência, porque a evidência estava ali, na frente deles, estava diante dos olhos dele. Mas eles não acreditavam por conta de sentimentos negativos que eles tinham a respeito de Jesus. Eles tinham inveja da popularidade de Jesus, eles tinham ciúmes da sua influência nas pessoas, né? Eles achavam que Jesus queria ser superior, ameaçando o quê? O poder deles. E eles faziam com que não conseguissem enxergar que tinham diante de si o próprio Deus. Todos esses sentimentos não deixavam eles ver que aquele era o próprio Deus. Então, nós devemos ter cuidado, cuidar para que no momento de observar uma situação, não tenhamos sentimentos negativos, que a gente esteja livre deles para conseguir ver a verdade naquela situação. Não se apressem a julgar, principalmente com rapidez. Não devemos fazer isso. Sejam tardios para observar e tomar uma posição, não como eles fizeram, pois o nosso coração é enganoso e ele nos leva facilmente ao erro. Além disso, as curas realizadas no sábado sempre foram a primeira desculpa que eles usavam para ir contra Jesus. Era uma desculpa. Eles não estavam preocupados com as pessoas que ele curava, eles estavam preocupados em arrumar uma desculpa para ir contra ele. Somente isso. Então, não importava quem ele era. O que importava é que ele estava indo contra as leis. E isso era ruim para os fariseus, né? Às vezes, os motivos que nos levam a ir contra as pessoas pode ser egoísmo nosso. Vamos pensar bem, eles estavam sendo egoístas. Nós também podemos estar sendo egoístas. E temos dificuldades que nós mesmos criamos, como eles criaram ali a respeito do sábado, a respeito do que ele dizia, que dizia que era filho de Deus, e eles não conseguiam ver nada. Nós não vemos o objetivo final, mas só as dificuldades que anuviam, que não deixam que se forme a vontade de Deus. Agora vamos ver a reação dos pais. Vejam aí no versículo 20, que diz assim: sabemos que este é nosso filho, o que eles falaram para os fariseus. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. E isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. É um absurdo, né? Porque eles se calaram, eles tiveram medo, porque a sinagoga era a vida deles, era a vida religiosa dos judeus. Um judeu não conseguia se ver sem adorar a Deus, sem participar das sinagogas, de ouvir a palavra, como nós no culto, né? E eles seriam, é como se nós fôssemos expulsos do culto, nunca mais pudéssemos tomar uma ceia, assistir um culto. Então, eles tiveram medo. E isso acontece, irmãos. Quantos se calaram diante
das perseguições. Ou se envergonham de falar do Evangelho por diversos motivos, por serem mal vistos, por temerem ser envergonhados, etc. A expulsão da sinagoga era importante para eles. E o poderio dos fariseus intimidou os pais. Assim como acontece hoje também, e em que poucos têm coragem de confessar o nome do Senhor. Devemos ter essa coragem de falar dele. Agora vejamos a reação do homem que foi curado. Ele demonstrou uma fé constante e crescente. O ex-cego tinha escutado as mesmas perguntas muitas vezes. Toda hora os fariseus perguntavam: quem curou? Quem foi que curou? Ele colocou lama nos meus olhos, mandou eu me lavar e eu o enxerguei. E várias vezes eles perguntavam. Ele não sabia como, nem por que Jesus tinha curado ele, mas sabia que a sua vida tinha mudado milagrosamente. E ele não temia falar a verdade. Não é preciso que alguém conheça todas as respostas para falar de Cristo para outras pessoas. O importante é dizer como Ele mudou a nossa vida, porque Deus usará as nossas palavras para ajudar a outros a acreditar também nele. E a fé daquele homem foi provada. Amaldiçoaram-no e o expulsaram da sinagoga. É possível que hoje, ou mais para frente, chegue uma perseguição, né? Quando a gente segue Jesus. Aqueles que o seguem acabam sendo perseguidos, porque ele mesmo disse: o mundo me odeia e odiarão a vocês também. Talvez a gente perca amigos, talvez a gente perca a própria vida por ele, mas ninguém pode nos tirar a vida eterna que ele nos dá. E quanto mais o homem experimentava a sua nova vida, aquele cego, através de Cristo, mais ele confiava naquele que o curou. Quanto mais ele sentia, ele via o que tinha acontecido, mais ele confiava. Ele não só adquiriu a vista física, mas também a espiritual. Ele passou a ver Jesus, a reconhecer Jesus. Primeiro, como um profeta. Vejamos aí o versículo 17. Nesse versículo, eles perguntaram, né? Que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? E o cego respondeu, que é profeta, respondeu ele. Depois, primeiro ele tinha visto Jesus como um profeta, depois ele passou a ver Jesus como seu Senhor. Vejamos o versículo 35 a 38. 35 a 38. No versículo 35 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E o cego respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Quando conhecemos Cristo, começamos a vê-lo de maneira completamente diferente. E quanto mais andamos com ele, melhor compreendemos quem ele é.
Pedro nos diz para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Se você deseja saber mais de Jesus, siga-o, ande com ele, ouça o que ele fala, veja como ele age, ande com ele e você o conhecerá muito mais. Então, aí Jesus ainda fala da cegueira espiritual dos fariseus. No versículo 40, vejam só, ele diz: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E aí os fariseus, ficaram chocados com Jesus, por dizer que eles eram cegos espirituais. E ele respondeu que a cegueira deles estava na obstinação e na estupidez, pois só isso desculpava a conduta deles. Aos que foram receptivos, nós vimos que o cego foi receptivo. Os pais também foram, mas temeram. Mas aqueles que foram realmente transformados como cego, que foram receptivos e reconheceram que o pecado, na verdade, os tinha deixado cegos, a esse Jesus deu entendimento e revelação espiritual, mas rechaçou completamente a quem se voltou condescendente, arrogante e cego, como eram os fariseus. Eles eram arrogantes. Os que conhecem Jesus são humildes. E o Senhor não gosta dos arrogantes. Então, irmãos, sejamos humildes para não deixar que os nossos sentimentos, que coisas ruins dentro de nós, nos torne pecadores e nos impeça de ver o agir de Deus e de ver o agir do Senhor Jesus, porque Ele é perfeito. Amém, irmãos? Obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo.